E aí, gente boa, tudo bem com você? Não repare no barulho aqui dos pássaros, mas eu estou passando aqui para deixar um recado sobre esse vídeo. Esse vídeo sobre Buenos Aires estava num canal anterior meu, chamado E aí, Tomé, e eu misturava muitos assuntos lá. Então eu resolvi criar um canal somente de viagem, que é esse que você está assistindo nesse vídeo agora, que é no Brejo e por aí, e eu vou migrar aos poucos todos os meus vídeos de viagem do outro canal para este canal. Então hoje você vai ver um vídeo muito bacana sobre Buenos Aires, com dicas maravilhosas. Assiste até o final, porque no final eu estou atualizando algumas informações agora de 2024. Vamos embora! Buenos Aires, geralmente é a primeira viagem internacional dos brasileiros. Comigo foi assim, eu já estive lá por 5 vezes, destas 5 vezes, 4 foi levando grupos de brasileiros e uma foi comemorando 10 anos de casamento com minha esposa, e cada viagem foi diferente. Por quê? Porque Buenos Aires não é apenas a cidade de Buenos Aires. Você tem aí um entorno de 1 hora de viagem para conhecer alguns lugares, que dá uma riqueza maior, e para quem já foi a Buenos Aires, com certeza voltará várias vezes sem conhecer as mesmas coisas. E para essas pessoas eu darei as dicas no final, tá certo? Primeiro vamos falar para quem nunca foi em Buenos Aires. Então a primeira dúvida é: qual período eu devo ir? Qual época eu devo ir? Olha, já estive lá em 3 períodos diferentes. Já estive no inverno, período de junho, que vai de junho a agosto, por aí. Já estive na primavera, mês de setembro, outubro, novembro. E já estive no verão, já estive no mês de janeiro. Então são 3 climas diferentes. Inverno frio, muito frio. Primavera, um friozinho mais ameno, gostoso, a cidade florida. E em janeiro, pasmem, a gente sente calor em Buenos Aires. Um calor de lascar. Então não vá para Buenos Aires em janeiro levando casaco, gorro, tudo isso, que com certeza você não vai usar, tá certo? Então aí depende de você, das suas férias, enfim, da sua conveniência. Outra pergunta, passaporte? Passaporte com certeza você vai, mas o RG também é possível. Na verdade, há um acordo nos países da América do Sul que apenas com o RG você anda em qualquer país, tá certo? Contanto que, preste atenção, você tem que ter no mínimo 10 anos esse RG. Não pode ter mais de 10 anos, melhor dizendo. Se você tem uma foto mais antiga aí, com 10 anos de uso já, troque, porque você com certeza não vai passar. Então, até 10 anos de uso, seu RG, você anda sem nenhum problema. Outra pergunta, onde ficar em Buenos Aires e quantos dias passar em Buenos Aires? Ó, para conhecer a cidade de Buenos Aires, 3 noites creio que seja o suficiente, dependendo da hora que você vai chegar em Buenos Aires e da hora do seu voo de volta. Porque se esses voos, você chegar em Buenos Aires tipo meio-dia e tiver que voltar num outro dia que seja meio-dia também, você praticamente perde um dia. Então normalmente a gente passa 4 noites, porque a chegada e a partida a gente não conta, né? Então fica 3 dias aí inteiros para se conhecer em Buenos Aires, que é o suficiente, tá? 4 noites para garantir e realmente se você quer um pouco mais corrido, 3 noites dá para fazer, mas vai ser um pouco mais corrido. Mas é possível sim, tipo final de semana, sexta a domingo, né? Sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, dá para fazer corridinho, mas dá para conhecer os principais pontos sem nenhum problema. Outra pergunta, onde ficar? Olha, eu sempre fiquei em Buenos Aires, no centro histórico. Para quem gosta de uma agitação à noite, o centro histórico não é o melhor lugar, porque lá é bem tranquilo mesmo. Mas eu acho estratégico para conhecer muitos pontos turísticos. Para andar a pé, para alguns pontos turísticos você vai sem nenhum problema. Eu particularmente gosto muito de andar a pé, então aí fica acessível para Casa Rosada, para Porto Madeiro, para o próprio Obelisco, para o Teatro Colón, ou seja, fica tudo muito pertinho ali, dá para você ir a pé. Claro que se você tiver uma certa dificuldade, o táxi em Buenos Aires é muito barato, compensa andar de táxi, não tem problema. Eu nunca dei transporte público em Buenos Aires, sempre andei de táxi, é muito barato. Então, você conhece boa parte da cidade, do centro histórico, ficando hospedado lá e andando a pé. Essa é uma questão. Em relação aos taxistas, é importante observar uma coisa. Eles são muito grossos. E alguns são trapaceiros. Eles gostam de dar voltas, certo? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Me distrair, eles dão voltas e a gente reclama, eles dão uma de doido. E tome cuidado com o troco, não dê notas altas. Tente dar notas baixas, tá? Porque no troco, às vezes, eles dão um troco errado, não podem dar até nota falsa. Então, fique atento a essas questões. Outra coisa, em relação ao café da manhã dos hotéis. Gente, quem anda no Brasil e vai comparar com a Argentina, com o café da manhã de lá, é covardia. Porque eles não têm essa cultura que a gente tem aqui de no café da manhã, né? Um banquete. Você não vai passar fome, certo? Você não vai passar fome, mas não espere o banquete que normalmente a gente tem
aqui no Brasil. Outra coisa, a água. A água da Argentina, a água que você compra lá nas lojas, enfim, é uma água um pouco salobra. E para você não passar por perrengue como eu passei lá, eu vou logo indicando que você tome a água Nestlé, a água da Nestlé, tá certo? E tem uma outra também, alguma coisa glacial, enfim, eu vou colocar aqui a imagem dela para vocês saberem, tá certo? Buenos Aires, como eu já falei, dá para andar muito a pé porque é muito plana, não existe ladeira em Buenos Aires. Então quem gosta de andar, dá para conhecer muita coisa. Como eu estava falando da hospedagem do centro, né? Eu comecei a falar e aí me perdi um pouco aqui. Eu particularmente sempre fiquei no centro, mas tem um bairro muito legal que quem já ficou lá também adora e acha muito bacana, que é o da Recoleta, que é um bairro assim bem rico, é um bairro muito nobre, mas é possível conseguir uma hospedagem acessível para aquele bairro, tá? Não fica tão perto do centro, mas também não é tão longe, como o Palermo, por exemplo, que é um bairro mais descolado, a galera curte muito ficar lá, tem muito hotel boutique, mas já fica mais distante do centro. E o Palermo, tanto o Palermo quanto o Recoletas tem mais uma vida noturna ativa. Então, para quem gosta de uma vida mais noturna ativa, esses bairros são os indicados. O que fazer em Buenos Aires? Olha, é o seguinte, se você tem pouco tempo, então a ideia é conhecer os principais pontos, tá certo? Eu sugiro que você contrate um City Tour. É uma grana extra, sim, mas não é tão caro. Você vai contratar uma empresa para fazer um City Tour, são 3, 4 horas, e você tem uma visão geral da cidade, e assim você vai poder voltar em alguns pontos que você quer passar mais tempo, ou você sabe aquilo que você não quer ir mais. Então você já ganha aí um certo tempo. Então o City Tour geralmente é barato, você conhece os principais pontos. Mas vamos lá, quais são os principais pontos de Buenos Aires? A Praça de Maio, onde tem a Casa Rosada. É possível fazer visitação interna, mas tem que marcar com muita antecedência, mas é possível. Ali na Praça de Maio está a Catedral, do lado da Praça de Maio. Então você que vai visitar a Praça de Maio, não deixe de ir na Catedral, que é muito bonita, muito legal. É lá onde o Papa Francisco celebrava algumas missas. Você tem uma coisa bem interessante também que acontece próximo à Praça de Maio, mas só uma vez por semana, no domingo, que é a Feira de San Telmo. Não deixe de ir. Por sinal, planeje sua viagem que englobe o domingo nela, para que você possa visitar essa feira. É uma feira de vários quarteirões, que tem de tudo. Tá? Inclusive, compensa também comprar artesanato lá, tá? Ou lá, ou no Caminito, que fica no bairro La Boca, que é duas ruazinhas, assim, feita para turista mesmo, com restaurantes, bares e muito artesanato. Então, e onde tem um Caminito, né, que você tira uma foto, aquela foto clássica lá em Buenos Aires, vou colocar aqui para vocês verem. Então, o Caminito você vai no City Tour e depois se quiser voltar lá com mais tempo, que eu indico, porque o sítio é muito rápido, você volta, passa um período lá de tempo, com mais calma, fazendo compras, artesanato, enfim, muito legal. E para você que gosta de futebol, para você que curte futebol argentino, Boca Juniors, história do Boca Juniors, não deixe de visitar o estádio La Bombonera. Não deixe, gente, não deixe. É um espetáculo. Sem falar no museu do Boca Juniors que tem lá dentro. Então você tem uma visita guiada lá. Você pode fazer uma visita apenas pelo museu, desculpa, ou você pode fazer uma visita mais completa que vai englobar museu mais o estádio. Você vai lá na arquibancada, então você conhece toda a história, então tem esses dois ingressos aí. Então você faz tudo isso, faz o La Bombonera com o Caminito. Se você tiver City Tour, você não vai poder fazer isso, né? Se for por conta própria, você pode fazer isso aí e sem nenhum problema. No bairro da Recoleta tem para mim, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires. Você pode até se surpreender, mas é um cemitério. Isso mesmo, um cemitério. Lá, como o cemitério da Recoleta, existe, se eu não me engano, apenas mais um no mundo. E ele se destaca por causa das suas obras de artes. São verdadeiras obras de artes, os mausoléus, e isso é muito curioso. Sem falar que um dos principais atrativos do cemitério é o túmulo de Eva Perón. Então, você inclusive vai se surpreender com o túmulo de Eva Perón. Não vou dizer aqui para você chegar lá e você ficar surpreso. Enfim, inclusive agora eles colocaram um aplicativo que você instala no seu telefone, coloca o fone de ouvido e você é guiado pelo cemitério, conhecendo a história dos mausoléus, das pessoas. Muito legal. Lá está enterrada a elite de Buenos Aires. E isso também é um atrativo à parte, já que você também vai conhecendo a história da própria cidade, da própria Argentina, a partir da história daquelas pessoas. E da Recoleta fica pertinho para você conhecer o MALBA, que é o Museu de Arte da América Latina, onde está lá obras de arte de Tarsila do Amaral, a Abupuru, está lá. Você fica perto de conhecer a florigenérica, que é aquela flor de metal
que fecha à noite e se abre durante o dia, muito legal para bater fotos. Você conhece o Jardim Japonês, dá para fazer fotos bem bacanas, muito legal também. Tudo perto ali da Recoleta. À noite em Buenos Aires, você tem algumas opções. Você não deixe de conhecer uma casa de tango. Olha, você tem para todos os gostos, certo? Você tem aquela tipo Broadway, feita para turista ver, que eu indico para você ir, que é o Senhor Tango. Alguns criticam, tal, porque de fato é uma coisa feita para turista, e não tem problema. É um show legal, você vai e conhece. Olha, eu não indico muito você comprar o show de tango com jantar, tá? Não compensa tanto, porque isso é muito caro, melhor você comprar sem jantar e você já faz alguma economia. Se você quer economizar no show de tango, vá no Centro Cultural Borges, que fica na Galeria Pacífico, aí na Rua Florida. Então a Rua Florida, importante falar, é uma rua muito comercial, muito legal. Conheça a Rua Florida, são vários quarteirões de comércio de um lado e de outro. Há um detalhe em relação à Rua Florida, gente. E aqui eu vou falar sobre o câmbio. Muita gente se pergunta também, o que é que eu vou levar? Real, dólar, o peso? Não compre peso no Brasil, isso é roubada, roubada. Você leva real e troca lá. Até no aeroporto já vale a pena trocar um pouco de real por peso. Mas o melhor mesmo é fazer isso lá na cidade, tá certo? E não façam com os cambistas da Rua Florida, porque muitos trapaceiam, muitos dão notas falsas, então o ideal é você ir na casa de câmbio, que tem lá na Rua Florida. E o melhor ainda, eu tenho um amigo meu, parceiro nosso, que sempre faz isso para mim, que é levar o dinheiro até o hotel. Então se você tiver interesse, entre em contato comigo aí, que eu mando o contato dele, tá certo? É bem mais seguro, é um cara de confiança, não tem problema nenhum. E sim, voltando. Então, se você quer um tango tipo raiz, que a turma lá de Buenos Aires mesmo curte e tal, às noites chama milongas, que é um tango onde as pessoas vão dançar. Então aí você vai poder dançar, vai poder ver a turma dançando. Nessas outras opções que eu dei, você não dança, você somente assiste, tá certo? Então, aí são algumas dicas básicas para você conhecer Buenos Aires. Se você vai no mercado, outra coisa, tem uma coisa interessante. Se você vai no mercado, lá não tem sacola plástica, tá certo? Então você vai ter que comprar uma sacola lá para poder trazer as coisas. Mas o que é que eu ia fazer no mercado de Buenos Aires? Meu amigo, tem uns mercados China lá, os mercados dos chineses, que é um espetáculo. Você compra vinho barato, você compra um molho chamado chimichurri, que eu adoro para pôr na carne, no churrasco, enfim. Tem algumas coisas, doce de leite, muito bom também, chocolate. Ah, já ia esquecendo. Pelo amor de Deus, gente, não venha pro Brasil sem trazer os alfajor, que é tipo um docinho, né? Um pãozinho doce, eu não sei nem dizer assim, comparar, enfim. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem como é. É delicioso e tem todo o preço. Eu geralmente compro lá no Gaminito, tá? Gaminito é um lugar mais barato e você dá para comprar lá. Se você quer trazer de presente e tal, é um lugar bom para comprar. Tanto comprar o alfajor, como comprar também artesanato, ou no Gaminito ou na Feira de Santel. Então é isso, gente. Para você que não conhece Buenos Aires, já lhe dei muitas opções, não é verdade? E para quem já conhece Buenos Aires, eu vou dar opções aqui, se você não conheceu, para que você possa conhecer. E se você não conhece, quer colocar mais dias na sua viagem, aproveita, faz uma viagem mais longa e conhece também essas outras opções. Como, por exemplo, dá um pulo em Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento é uma cidade que fica do outro lado do Rio da Prata, que fica no Uruguai. Uma cidade histórica, muito parecida com as cidades históricas mineiras, assim. Muito legal, uma cidade extremamente charmosa. Que um bate e volta dá para fazer tranquilo, você faz isso de barco. Não é um barquinho, não é uma canoa. É um barco muito grande, segurança total. Apenas 1 hora de travessia, você vai, passa o dia lá e volta. É super indicadíssimo, super indicado. E em Colônia. Se você também tiver mais tempo, vai também no Uruguai, gente. Nas últimas 2 vezes que eu fui, eu levei a turma lá em Montevidéu. Também fizeram a viagem um pouco mais longa, dá um pouco mais de 3 horas de viagem, mas também vale a pena. Pelo menos você conhece 2 países numa viagem só. E tem também o passeio pelo Rio do Tigre, passeio pelo Delta do Tigre, que aí é também muito legal, uma cidadezinha perto de Buenos Aires, mais ou menos 1 hora de viagem só. Você faz um passeio pela cidade, você conhece a cidade que é muito charmosa, muito bacana, pode almoçar na beira do rio ali e ainda faz um passeio de barco, conhecendo o delta do rio e curiosidades ao longo dessa travessia. E você tem várias opções de barco, tá certo? Para fazer essa travessia. Uns mais baratos, uns mais caros, uns mais fechados, uns mais abertos. Se você for no período frio, melhor é pegar um barco fechado. Então é isso aí, gente. Algumas dicas para você sobre Buenos Aires. Se você tiver dúvidas, se você quiser mais informações, deixe nos comentários aí que eu estou pronto para lhe ajudar, beleza? O importante é que você possa se planejar com antecedência para você poder curtir o máximo de Buenos Aires. Então, boa viagem e
vá para Buenos Aires e com certeza você não vai se arrepender. Você chegou até o fim desse vídeo, vai ganhar informação bônus que vai mudar a sua viagem para a Argentina. Você pode fazer o câmbio lá, o câmbio paralelo, chamado câmbio Blue, de forma legal. E é o dobro de valor. Você vai economizar o dobro do valor. Então, você faz isso de forma legal, abrindo a conta no Western Union. Chegando lá, você saca a grana e ela já vai fazer a cotação no câmbio Blue e você vai economizar muita grana. Então, essa dica é importantíssima. Segue o nosso canal, dá uma curtida aí, manda esse vídeo para quem vai para Buenos Aires. Vamos embora!